disse o presbítero Marlon, já sou do time, né, Marlon? Não preciso mais me apresentar, graças a Deus. Mas trago o abraço do reverendo Ricardo, do nosso conselho, da nossa igreja, uma igreja que ama também a igreja presbiteriana de Monte Sião. Meus irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada em Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Passagem bastante conhecida da Escritura, mas que certamente tem muito a nos ensinar. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, diz assim a santa palavra de Deus: Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos rogar ao Senhor que ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações para compreendermos a sua palavra, a sua verdade, que é espiritual. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é lâmpada, ela é luz, é aquilo que ilumina a escuridão do nosso coração, é a verdade que dissipa todas as mentiras deste mundo que nos seduzem. Por isso nós rogamos ao Senhor, Deus verdadeiro, Deus da verdade, Deus que é a verdade, rogamos ao Senhor que venha com a iluminação do teu Santo Espírito, ilumina a tua igreja, Senhor, para que possamos te conhecer e te conhecendo, possamos te louvar, porque o Senhor é digno de toda adoração. E nós não podemos te louvar sem te conhecer, nós não podemos te adorar sem saber quem o Senhor é, nós não conseguimos te obedecer se não conhecermos aquilo que o Senhor nos ordena. Por isso nós precisamos de ti, porque nós somos limitados, somos criaturas e criaturas pecadoras. Precisamos da tua bênção, precisamos da tua graça para que os abismos que existem nos nossos corações sejam assim vencidos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Edifica a mim, edifica a tua igreja, edifica para o teu louvor, para a tua glória, para a nossa felicidade eterna em ti. Nós oramos em nome do nosso Salvador, do mediador da aliança, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, as nossas vidas, elas são marcadas por referências. Todos nós temos referências, e essa é uma verdade que a nossa própria experiência no mundo nos mostra, nos apresenta. Portanto, todos nós temos referências. E referências, assim como bússolas, nós não andamos muito, com bússolas. Hoje nós temos o Waze, o GPS aí que nos conduzem. Mas assim como o GPS, assim como as bússolas, se forem calibradas de maneira errada, nos levam para lugares errados. Se forem calibradas de modo certo, nos levam para um lugar certo. Nós temos conhecimento, no século passado, no nosso país, um avião da Varig, ele teve o seu GPS, teve a sua bússola quebrada e alguns graus estava ali errado e levou aquele avião para um destino que não era o destino correto. E o resultado foi que aquele avião ele caiu
porque não estava direcionado para o lugar correto, o combustível acabou e eles acabaram caindo. Então um erro no GPS teve um final trágico. O avião ele não traçou o destino correto, e quando o erro foi percebido, infelizmente, já era tarde demais. Perceba que eu disse o caminho certo. Não são vários caminhos. A Escritura, elas não nos dizem de vários caminhos corretos, mas um caminho correto, porque nem todos os caminhos levam a Deus. O próprio Senhor Jesus nos disse que o caminho certo ele era estreito, assim como também a porta, e por causa disso muitos preferem entrar pela porta que é larga, andar pelo caminho que é largo, o caminho largo com várias estradas. Esse caminho largo com várias estradas, certamente para Tiago é um lugar sem sabedoria, é um lugar sem a referência correta, é um lugar de arrogância e soberba, que despreza o caminho de Deus, que despreza a verdade de Deus e despreza a orientação de Deus. É um lugar de egocentrismo, onde o homem se vê dono do seu próprio destino e dono daquilo que ele irá fazer no futuro, dono dos seus planos, dono da sua vida. Como diz o Dr. Larry Crabb, todos os nossos vícios apontam para um vício central, e nós precisamos estar atentos a esse vício central. E qual é esse vício? É o vício em si mesmo. Por natureza, nós somos viciados em nós. Tudo o que nós pensamos e planejamos leva em consideração aquilo que nós desejamos, a nossa vontade, a nossa orientação, o nosso referencial. Portanto, todos os nossos outros vícios têm como um vício central, um vício fundamental, o vício em si mesmo. O caminho largo, com várias estradas de vícios, ele é totalmente vaidoso e, acima de tudo, ele é centrado em si. O homem ama a si mesmo acima de todas as coisas e usa todas as outras coisas para ter a sua própria glória, para ter a sua própria vontade estabelecida no mundo, estabelecida na realidade. Na verdade, no final das contas, nós não queremos, de uma maneira deliberada, vivermos uma vida teorreferente, uma vida onde tem Deus como o nosso ponto de referência, mas nós queremos viver vidas egocêntricas, ter como ponto de referência a nossa própria vontade. A questão é que nós não queremos o plano de Deus. E aí, tendo em vista o texto de Tiago, pode ser que no plano de Deus Ele não queira que eu seja rico, Ele não queira que eu tenha uma boa saúde, Ele não queira que eu tenha uma família totalmente estruturada, uma igreja como eu gostaria que ela fosse, um trabalho do jeito que eu gostaria que ele fosse. Talvez no plano de Deus tudo isso é diferente, e é por isso que nós, por muitas vezes, não gostamos do plano de Deus, não queremos o plano de Deus, queremos o nosso plano que almeja riqueza, conforto, saúde, vigor, uma igreja que faz aquilo que eu desejo, que eu gosto, que eu almejo, um trabalho onde eu sou reconhecido, onde eu sou o ponto de referência, onde eu sou bajulado. Mas por muitas vezes o plano de Deus vai contra o nosso plano, e aí é que está. São nesses momentos onde nós desprezamos a vontade do Senhor, tiramos Deus como a nossa referência e colocamos a nossa própria vontade como a nossa principal referência. É por isso que nós não queremos os planos de Deus, porque nos nossos planos a riqueza é certeza, nos nossos planos a vida é longa, nos nossos planos o sucesso é garantido. Porém, o caminho da sabedoria, que é o caminho que Tiago apresenta na sua epístola, é o caminho de submissão à vontade do Senhor, porque a sabedoria é a conversão da vontade que é cativa ao mal, para a vontade que é cativa a Deus, a verdade de Deus. É por isso que a Escritura nos diz que o temor do Senhor é o princípio da
sabedoria, porque o temor do Senhor fará com que nós olhemos para Deus como a nossa referência e tiremos o nosso coração e as nossas vontades egocêntricas, egoístas, botemos de lado. Colocamos Deus no lugar que Ele deve ocupar e retiramos o nosso coração do lugar onde Ele não deve habitar. O caminho da sabedoria é ter uma vida teorreferente, é ter Deus como a nossa referência, e é desse modo que Tiago nos ordena a viver a vida, é olhando para Deus como a nossa referência, é olhando para Deus como aquele que nos guia, é olhando para Deus como a verdade fundamental para a nossa vida, e não olharmos para a realidade tendo em vista aquilo que nós desejamos, ou tendo como nossa referência o nosso próprio coração. Tiago nos ordena a viver uma vida teorreferente. E esse é o nosso tema de hoje, uma vida teorreferente. E nós dividiremos esta porção das Escrituras em duas partes. Do verso 13 até o verso 15, nós veremos que Deus, Ele é o Senhor da vida. E na segunda parte nós veremos que não considerar Deus como o Senhor de toda a vida é mal, é pecado. Nos versos 16 e 17. Portanto, veja o que Tiago diz, dos versos 13 até o verso 15, novamente. Ele diz: escutem, prestem atenção, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Em primeiro lugar, nós precisamos aqui entender o que é que Tiago ele não está repreendendo. O que é que ele não está dizendo? Tiago não está dizendo que possuir riquezas é pecado em si. Possuir riquezas não é pecado em si mesmo, embora a riqueza ela possa nos atrapalhar na nossa vida cristã, mas aí é tema de outra pregação. Mas a riqueza em si mesma, a posse das riquezas, não é pecado. E em segundo lugar, ele também não está proibindo o planejamento, a organização da nossa vida. Ele não está proibindo a conquista dos bens, o trabalho honesto, o prosperar por meio do nosso trabalho. Embora em outro lugar, de uma maneira mais precisa, Tiago ele dará orientações sobre os negócios. Mas aqui a grande preocupação pastoral de Tiago é a arrogância, é o orgulho. Tiago está nos mostrando que ter orgulho irá nos levar a uma vida sem Deus, ou sem ter Deus como a nossa referência. A ideia que Tiago passa é de homens egocêntricos, que consideram suas vidas como preciosas demais, como vidas que nunca vão acabar, como pessoas imortais, que não vão experimentar a morte. Eles não consideram as incertezas da vida, sob as suas próprias forças, as suas próprias perspectivas. Eles não consideram essas incertezas. Ao invés disso, ao invés de considerar a miséria do seu próprio coração, das suas próprias ideias, do seu próprio corpo, ao invés de considerarem essa miséria que é viver em um corpo mortal, em um mundo cheio de pecados, cheio de incertezas, em suas expressões de egoísmos, eles vivem vidas centradas em si mesmos e desprezam Deus, desprezam a verdade de Deus e desprezam principalmente a soberania, o governo, a providência de Deus. O que Tiago está fazendo aqui é desenvolvendo aquela parábola conhecida do Senhor Jesus Cristo sobre aquele rico que é tolo, que faz planos de ganhar muito dinheiro e que não considera, no final das contas, a brevidade da vida. Ele não considera a simplicidade do seu próprio ser. Ele se considera grande demais, alto demais, suficiente demais.
para viver sozinho em si mesmo e conquistar o mundo inteiro, se assim fosse possível. Ele não está considerando a sua própria brevidade de vida, e Tiago, ele está desenvolvendo aqui este raciocínio que já foi apresentado pelo nosso Senhor, pelo nosso Mestre, pelo Senhor Jesus Cristo. O que precisa ser mudado nessa perspectiva, irmãos, a mentalidade que precisa ser mudada é sobre a referência. A referência destes homens são os seus próprios corações. E Tiago está nos fazendo perceber que a referência precisa ser mudada. Ao invés de olharmos para si mesmos, para nós mesmos, ao invés de eles olharem para si mesmos, o que eles precisam olhar é para a vontade e soberania de Deus. Eles precisam direcionar a sua vontade para a verdade que é Deus e que é proclamada por Deus. A nossa vontade humana deve estar submetida à vontade de Deus, e isso é sabedoria. É isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos arranca das trevas, do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio egocentrismo, e nos planta no terreno de Deus, no terreno da vontade de Deus, de reconhecer a soberania de Deus. É isso que o Evangelho faz. O grande pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi desprezar a vontade e a palavra de Deus e colocar no lugar da vontade de Deus a sua própria vontade. Ao invés de reconhecer Deus, como soberano, eles quiseram ser soberanos no lugar de Deus e determinar as suas próprias vidas, conhecer o bem e o mal sem a referência de Deus. E era assim que nós vivíamos quando não conhecíamos o Evangelho. Mas Deus mudou a nossa rota, Deus mudou a nossa realidade, e agora nós buscamos a vontade de Deus, ou devemos buscar a vontade de Deus, e reconhecemos isso. Portanto, o que Tiago está dizendo aqui é que a nossa perspectiva, ela precisa ser mudada. O que existe é uma vontade absoluta e infalível, e do outro lado existe uma vontade que é frágil e incerta, que é a nossa. A vontade infalível e absoluta é a de Deus. Existe o Senhor da providência, e existe a criatura que é passageira, que é, como Tiago diz, neblina. O que é a neblina? É algo que passa muito rápido. Em um momento ela está, no outro já não está mais. A nossa vida é assim. Mas Deus não é assim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele não passa. Ele é eterno. Mas nós não. Por isso a sua vontade é eterna, é soberana. A nossa não. Por isso a sua vontade é forte e prevalece. E a nossa não. A nossa é frágil e passageira. Ela é incerta. Nós não sabemos, irmãos, o que nos acontecerá no futuro, daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, amanhã, depois de amanhã. Nós simplesmente não sabemos. Existem milhões, bilhões de variáveis que nós não temos controle, mas Deus sim, porque Ele criou a história. Ele criou a história da nossa vida, Ele criou a história da própria humanidade, Ele criou a história do mundo. Deus tem um controle de todas as coisas. O problema é que homens egocêntricos, que não são teorreferentes, que não têm Deus como referência, têm uma inclinação para olhar para este mundo como sendo um contexto fechado, uma caixa fechada, onde Deus não se mete, onde Deus não habita, onde Deus não está. E aí, por muitas vezes, mesmo nós, alcançados pela graça de Deus, esquecemos de que Deus, Ele é um Criador não ausente, mas presente. E como o Senhor Jesus Cristo diz, o Pai trabalha até agora. E se Ele não trabalhasse, simplesmente nós não existiríamos.
porque nós somos sustentados, o mundo é sustentado pela sua providência. O mundo não está fechado em si mesmo, mas Deus governa este mundo, Ele sustenta pela sua providência. Só que por vezes nós somos tentados a olhar para as coisas como se elas dependessem somente de nós. Ai de nós, se pensarmos assim. Mas por muitas vezes nós pensamos assim: o que será da minha casa sem? O que será da minha família sem eu estar aqui? O que será do meu filho? O que será da minha mãe, do meu pai? O que será do meu trabalho se eu não estiver? Como se Deus, Ele precisasse de nós, como se Deus precisasse da nossa força, embora Ele deseja que nós trabalhemos em obediência para Ele. Mas nós olhamos para a realidade como se ela dependesse de nós. E quando nós olhamos assim, irmãos, existem dois caminhos que alcançam os nossos corações e que se desdobram em várias estradas, várias pequenas ruas. Mas existem dois grandes caminhos quando o egocentrismo se instala nos nossos corações. Uma é a arrogância, é a soberba, é a negação da nossa própria limitação, é a negação das nossas falhas, da nossa incapacidade, é a negação da nossa própria miséria, é não reconhecer a nossa miséria. E aí nós nos enchemos de nós mesmos, nos declaramos como autossuficientes e não precisamos de Deus e não precisamos de ninguém, porque nós podemos conquistar o mundo pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. O outro caminho acontece quando o homem egocêntrico, ele percebe a sua miséria, ele percebe a sua incapacidade, ele percebe os seus problemas, os seus dilemas, mas porque ele é viciado em si mesmo, ao invés de se dirigir a Deus, porque ele é viciado no seu próprio coração, e ao perceber a sua fragilidade, ele entra em desespero, porque ele não consegue olhar para fora de si, e ao mesmo tempo ele reconhece a sua fraqueza. Tudo que lhe resta é a miséria, tudo que lhe resta é a doença, tudo que lhe resta é a ansiedade, é a depressão. Mas a saída para o egocentrismo, seja quando ela acarreta em soberba ou quando ela desemboca em ansiedade, é dito por Tiago aqui. A saída é colocada por Tiago no verso 15. Ele diz: em vez disso, em vez de viver em arrogância e em soberba, em vez de viver em desespero, colocando o seu próprio coração como referência, o que nós temos que fazer? Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em vez da nossa arrogância e do nosso desespero por reconhecermos a nossa fragilidade e sermos viciados em si mesmos, ao invés disso, nós devemos viver uma vida teorreferente. É isso que Tiago está dizendo. A nossa referência não pode ser o nosso próprio coração, a nossa própria consciência. A nossa referência precisa ser Deus. Precisa ser Deus. Eu conheci um homem, conheço ainda, não está vivo. Certa vez ele chegou para me dar um conselho. E ele disse assim: olha, quando você começar a ler livros de teologia, não confie muito no que aqueles homens dizem. Está certo, mas está incompleto. Eu também não devo confiar muito em mim. Na verdade, eu não devo confiar em mim. Eu devo confiar no Senhor. Essa é a nossa confiança. Nós não só não devemos confiar plenamente nas outras pessoas, como também não devemos confiar plenamente em nós. Eu não confio em mim, na minha capacidade, na minha inteligência, nas minhas habilidades. Eu sou neblina, eu não posso confiar na neblina. Eu preciso confiar na rocha inabalável.
Eu não posso ser a minha própria referência, mas Deus precisa ser a minha referência. A ideia não é meramente colocar esta frase: se Deus quiser, eu vou fazer, se Deus quiser, eu vou amanhã. Não é somente colocar esta frase na frente daquilo que nós vamos fazer, o que pretendemos fazer. A ideia não é esta, como se esta frase mudasse totalmente o sentido da nossa vida. A ideia que Tiago passa e que Tiago está nos apresentando é que deve existir nas nossas consciências uma consciência de que Deus é a nossa referência. Deve existir um pressuposto no nosso coração de que Deus, Ele é o referencial da nossa vida, e de que tudo aquilo que nós fazemos tem como Deus o centro, tem como Deus a referência, tem como Deus o fundamento, o único Deus verdadeiro, o único Deus inabalável, o único Deus soberano, o Deus Trino. Em vez de uma atitude autoconfiante e dirigida para este mundo, que é expressa aqui no verso 13, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu farei aquilo, nós faremos negócios, nós ficaremos ricos. É assim que o mundo pensa. Eu me basto, eu sou autossuficiente, eu planejo e realizo e as coisas acontecem. Não é assim que nós vivemos. Nós temos a nossa vida em Deus, e a nossa vida é vivida para Deus e pelo poder de Deus. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É o início, o meio e o fim. A origem da nossa vida é Deus, o sustento da nossa vida é Deus, e a finalidade da nossa vida é para Deus. É assim que nós vivemos, uma vida teorreferente que olha para Deus como o fundamento da vida. A vontade do Senhor, ela deve ser reconhecida como a condição pela qual o cristão deve encarar a sua própria vida, os seus próprios planos, a sua própria organização. Calvino, comentando este texto, ele diz que os apóstolos, eles tinham uma verdade, um princípio fixo nas suas mentes. E qual era este princípio? É de que eles não fariam nada, absolutamente nada, sem a permissão de Deus. E assim deve ser a nossa vida. Nada sem a permissão de Deus. Somente com a permissão de Deus é que nós faremos, se Deus quiser. Este é o pressuposto do nosso coração. Se nós quisermos expressar isso em palavras, podemos, mas que elas não sejam palavras ao vento, mas que expressem de fato algo que já está instalado nos nossos corações. O que se requer de nós, portanto, é uma mentalidade, é uma vida teorreferente. O que se requer de nós é o entendimento de que toda a nossa vida deve ser vivida para Deus, e sob a mentalidade de que Ele é, no final, aquele que governa, sustenta, regula, preserva o mundo. É Ele que sustenta todas as coisas. Irmãos, não é à toa que o discurso coach, não é, dos gurus do nosso tempo atraem tantas pessoas, e atraem muitas pessoas da igreja, com discursos bonitos, mas autossuficientes, onde eu vou conquistar pela minha própria força, onde eu vou conseguir vencer os meus medos, a minha fragilidade, a minha miséria, pela minha própria capacidade, e conseguir riquezas, sucesso, prosperidade, pelo que eu posso fazer, pelo que eu posso planejar. Mas não é assim que Tiago nos ensina, não é assim que a Escritura nos ensina. A Escritura nos chama a uma vida teorreferente, olhando para Deus como a nossa referência. É assim que nós devemos viver. Por isso Tiago diz, versos 16 e 17: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, mas todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Parece que Tiago muda totalmente a conversa, não é? Então Tiago estava falando
de soberba estava falando de homens que não consideram Deus, e agora ele está dizendo: aquele que deve fazer o bem, que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. O que Tiago está querendo nos dizer aqui? É que, irmãos, a raiz do fracasso é quando nós não levamos Deus em consideração em nossas vidas e em nossos planos. E a raiz dessa postura é o orgulho, é a soberba, é o egocentrismo. Agora tem de certo orgulho ao planejar o futuro com tanta confiança, e este é o orgulho da vida, este sentimento de autossuficiência, de importância pessoal. Isso é perverso, isso é mau. As pessoas não somente deixam de levar Deus em conta ao planejar as suas vidas, mas isso também é a essência do pecado delas. Elas se gabam disso. Não é somente que elas deixam de levar Deus em consideração, mas elas se orgulham de não levar Deus em consideração. Se orgulham de não colocar Deus nos planos e de dizer: eu conquistei no final. Não somente tirar Deus, mas se orgulhar de tirar Deus. E aí Tiago nos diz que viver assim é viver em soberba, é viver em arrogância. E aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago está nos informando o que é o bem durante toda a sua carta e durante aqui também. O que é o bem? O que é o bem que Tiago nos diz? O bem, irmãos, é viver sob Deus. O bem é viver sob a soberania de Deus. O bem é viver uma vida teorreferente, tendo Deus como referência. Esse é o bem. E quando nós sabemos que isso é o bem, e nós fazemos o contrário, nós estamos pecando. Nós não pecamos somente quando nós transgredimos uma lei clara. Trabalhar, irmãos, é pecado? Não, não é? Nós temos que trabalhar. Deus nos ordena trabalhar. Ter uma família é pecado? Não. Ter filhos é pecado? De forma nenhuma. Mas pode ser. Como assim, pastor? Pode ser. Pode ser. Porque a ideia que Tiago está nos dizendo aqui é que quando nós sabemos o que é o bem e não realizamos este bem, nós pecamos. E ele está querendo dizer que não é somente algo que é transgressão expressa na lei que é pecado. Não é somente fazer algo que é errado, mas é fazer algo que é certo sem levar Deus em consideração. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, ele diz que tudo aquilo que não vem da fé é pecado, não agrada a Deus. Nós não podemos agradar a Deus sem fé. Não podemos agradar a Deus tirando Deus da nossa vida. Trabalhar não é pecado, o contexto de Tiago aqui. Trabalhar não é pecado, planejar a vida não é pecado, organizar a nossa vida, pensar no que nós vamos fazer na semana, como nós vamos viver o nosso dia a dia, organizar a nossa agenda, sustentar a nossa família, nada disso é pecado. Mas quando nós fazemos todas essas coisas, planejamos a nossa vida, trabalhamos, cultivamos uma família, sem levar Deus em consideração, sem levar o bem em consideração, nós pecamos. É isso que Tiago está nos dizendo. Quando nós fazemos coisas que são boas, mas que não levam Deus em consideração, estamos transformando elas, que são boas, em coisas ruins. Estamos colocando algo que é estruturalmente bom e dando uma direção errada para elas. Nós não podemos fazer nada na nossa vida sem a permissão de Deus. Por isso, se nós planejamos o nosso trabalho,
organizamos a nossa vida, nós precisamos levar Deus em consideração. Se nós plantamos uma igreja, nós temos que levar Deus em consideração. Se nós fazemos o nosso devocional todos os dias, precisamos levar Deus em consideração. Essa é a vida cristã. É ter Deus como referência, irmãos. E por mais que o que você faça tenha a aparência de bondade, sem levar Deus em consideração, passa a ser algo perverso. Por isso Tiago diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, levar Deus em consideração, ter Deus como referência da vida, e não faz, nisto está pecando. Nisto está pecando. Uma vida sem levar Deus em consideração é uma vida de constante pecado. Por isso a nossa mentalidade deve ser uma mentalidade teorreferente, que tem Deus como a referência, que tem Deus como fundamento, que tem Deus como a orientação para a nossa vida. O grande obstáculo, irmãos, entre nós e uma vida dessa forma, e uma vida teorreferente, assim como estes homens do exemplo de Tiago, é que nós queremos receber nesta vida aquilo que nos foi prometido somente para a era por vir, para a era futura. Assim como os irmãos de Corinto, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, assim como aqueles irmãos já acreditavam que estavam vivendo uma vida espiritual na sua plenitude, e Paulo vai explicar que eles ainda não estão vivendo, a era presente ainda não é esta era. Nós precisamos entender que ainda não vamos receber tudo aquilo que Deus nos prometeu. O reino já veio, mas ainda não na sua plenitude, mas ainda não está totalmente consumado. A vitória, ela já é certa, mas como diz Paulo, ainda falta um último inimigo a ser vencido, que é a morte, e será vencido no momento da nossa ressurreição e da nossa glorificação. Nós não podemos esperar desta vida algo que Deus não nos prometeu. E aí, porque Deus não nos prometeu e porque nós queremos aqui e agora, nós retiramos Deus da jogada, nós retiramos Deus da nossa vida. Nós queremos prosperidade, nós queremos conforto, nós queremos uma vida que seja ausente de todo e qualquer tipo de conflitos, de problemas. E aí nós damos o nosso jeitinho, sem Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos viver uma vida que leva Deus em consideração, e por muitas vezes, Deus nos leva para caminhos e por caminhos que nós não gostamos, porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Jesus já nos disse isso. No mundo nós teremos aflições, mas a vitória também é certa no final, se nós vivermos sob a orientação de Deus, se nós dermos ouvidos ao que Deus fala, porque o caminho da sabedoria é vivido de uma maneira diferente daquilo que o mundo apresenta como verdade. O caminho da sabedoria é o caminho de uma vida teorreferente, porque os planos do Senhor, eles são muito maiores do que os nossos, e muito melhores. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a nossa não. A nossa é o contrário. Por isso nós precisamos moldar as nossas afeições, a nossa vontade, à vontade de Deus. O que nós devemos fazer, irmãos, é descansar na soberania do Senhor, é descansar no seu poder, é descansar no seu governo. Não é Deus que se encaixa nos nossos planos, não é Deus que se encaixa nas nossas histórias, não é Deus que tem um lugar na nossa história, mas nós que nos encaixamos nos planos e propósitos de Deus, que não podem ser frustrados. Somos nós que entramos na história de Deus e, por graça e misericórdia do Senhor, entramos na grande história da redenção do Senhor, para a glória de Deus e para a nossa felicidade nele.
A grande diferença entre a nossa vontade e a vontade de Deus é que a nossa vontade, ela vai sempre estar direcionada para o mal, errada, porque nós somos caídos, falidos. Mas a vontade de Deus, ela é sempre boa, sempre boa. Por mais que no momento presente seja desconfortável para nós, mas no fim nós podemos saber, ter certeza de que ela é boa. E é assim que nós devemos viver. E nós precisamos da graça de Deus para isso. Portanto, uma vida até o referente é uma vida boa. Uma vida até o referente é uma vida que floresce, que prospera, não nos termos do mundo, mas nos termos de Deus, nos termos de Jesus. Como ele diz, bem-aventurados os que são pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos. Nós não queremos pobreza, nós não queremos chorar, nós não queremos ser perseguidos. Mas Jesus diz: o verdadeiro florescimento humano está naqueles que são pobres de espírito, naqueles que choram, naqueles que são perseguidos. A vontade do Senhor é sempre boa. E a vontade do Senhor é o lugar que nós devemos permanecer, para que Ele seja glorificado por meio da nossa vida, para que tenhamos a verdadeira felicidade que só pode ser alcançada em Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê sua graça, que Ele mude o nosso coração, que Ele destrua o nosso egocentrismo, que Ele coloque no lugar uma vida até o referente, um coração até o referente, que tem Deus como centro, fundamento, direção, que tem Deus como a nossa referência para tudo aquilo que nós vamos fazer durante a nossa vida aqui. Todos os nossos planos, que todos eles levem Deus em consideração e que tenham de Deus a direção, porque a direção dele é certa e jamais falhará. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos edifique a sua igreja para a sua glória. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus pela sua maravilhosa palavra, pela sua verdade, pelo seu evangelho, que transforma os nossos corações, que nos leva para Deus, nos reconcilia com Deus, e agora nós podemos conhecer Deus, nos alegrar em Deus, ter a vida eterna, que é justamente conhecer Deus. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua verdade. Nós confessamos ao Senhor que por vezes o nosso coração te despreza, recusa a tua vontade, recusa os teus mandamentos, recusa a tua orientação. Nós queremos viver vidas egocêntricas por muitas vezes, mas graças ao Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, o Senhor arranca de nós essa vontade, o Senhor retira de nós essas mentiras, esses enganos do nosso coração e coloca nele a tua vontade. Pela tua palavra nós podemos perceber a nossa fragilidade, a nossa miséria, perceber que nós somos neblina, mas o Senhor é soberano. O Senhor governa o universo, governa as nossas vidas. Por isso nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos viver para ti. Precisamos da tua graça para que sempre seja assim, porque do Senhor vem tanto o querer quanto o realizar. Sem o Senhor, nem mesmo arrependimento, nem mesmo a vontade de querer o Senhor como a nossa referência existe nos nossos corações. Por isso nós clamamos como igreja ao Senhor, para que o Senhor venha com teu Espírito, habite no meio da tua igreja, mude a nossa referência, do nosso egoísmo para a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.